A primeira temporada de House of the Dragon infelizmente acabou e nos deixou órfãos aí dessa série maravilhosa. E apesar disso ser muito triste por um lado, por outro agora a gente tem a oportunidade de analisar a primeira temporada como um todo e trazer aí alguns pontos relevantes. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre as 10 melhores coisas dessa primeira temporada, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia, eu sou o TH Magaldi. E se você está aí chorando porque House of the Dragon acabou, não chores mais. Primeiro porque House of the Dragon vai voltar, né? Se House of the Dragon nos ama, ela vai voltar. E segundo porque o Livrologia também é a casa do dragão, olha só. E não só a casa do dragão, o Livrologia é a casa do lobo, é a casa do veado coroado, do leão dourado de Lannister e de todos aí os animais que compõem aí as insígnias e os brasões aí das casas de Westeros. Porque aqui a gente vai estar sempre falando sobre o universo aí das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Então por mais que a gente tenha um tempo aí, um hiato aí até o retorno da segunda temporada de House of the Dragon, aqui a gente vai continuar falando sobre toda a obra do George R. R. Martin. E a gente também tem a oportunidade de começar a analisar com um pouco mais de profundidade aí essa primeira temporada, trazer alguns pontos relevantes, fazer alguns rankings, né? Alguns top 10, algumas tier lists talvez, quem sabe. Então tem muita coisa pra gente falar ainda dessa primeira temporada, então o assunto House of the Dragon tá longe de acabar aqui no canal pelo menos, né? Inclusive hoje eu estou começando aí essa série, né? De trazer justamente esses top 10, 10 melhores coisas, 10 piores coisas, os melhores personagens, né? Ranquear os dragões, os melhores momentos da primeira temporada. Então nas próximas semanas, né, a gente vai ter todos esses vídeos sempre intercalando aí com os outros assuntos aí da obra do George Martin. Então também quero trazer vídeos aí que retomem, né, temas que eram lá de Game of Thrones, quero falar sobre os livros, quero trazer teorias aí sobre os ventos do inverno. Então tem muita coisa pra gente falar. Então já vai se inscrevendo aí no canal, já deixa seu like que aqui realmente não vai faltar assunto aí da obra do queridíssimo do George R. R. Martin, que inclusive disse que já escreveu 75% do próximo livro. Promissor, hein? Faz tempo que ele... Faz tempo que ele não dá uma declaração dessas, é pra gente ficar animado mesmo. Bom, então sem mais delongas, vamos lá falar sobre as 10 melhores coisas dessa primeira temporada. E pra começar, eu acho que não pode ser diferente do elenco aí de House of the Dragon, porque gente, que elenco maravilhoso, é impressionante como a HBO consegue tirar uns atores aleatórios do nada, que são muito bons, né? É uma parada incrível o que eles conseguem fazer da parte de casting, né? A gente já tinha visto isso em Game of Thrones, de um modo geral, porque os atores lá quando começou a primeira temporada, não eram tão famosos, né? E claro, eu não sei o quanto eles são realmente bons atores, porque tirando o Jason Momoa, basicamente, e o ator do Ned, do Tyrion Lannister, né? Agora eu não vou lembrar o nome deles. São atores que já fizeram alguns filmes importantes, né? E o Jason Momoa conseguiu alavancar a carreira depois disso com o Aquaman. Os outros atores ficaram patinando, né? Participando aí de produções menores de um modo geral, né? Recentemente o Kit Harington conseguiu até aí o seu papel aparecendo em Eternos, né? Mas de modo geral, o Robb também. É verdade, o Robin é protagonista dos Eternos, né? Mas de modo geral, eles não tiveram carreiras tão super expressivas assim, né? Mas eles conseguiram se encaixar perfeitamente para aqueles papéis de Game of Thrones. E aqui em House of the Dragon, eu acho que eu achei isso melhor até. Eu acho que os atores já vieram até mais preparados, pelo menos a minha impressão, assim. Especialmente a atriz da Rhaenyra e a atriz da Alicent, eu achei que elas incorporaram, assim, maravilhosamente os papéis. Claro, todo o elenco protagonista ali é muito bom, né? E até separei os nomes aqui dos atores para eu não esquecer nenhum. Mas a Millie Alcock, né, que é a Rhaenyra jovem, maravilhosa. Inclusive tem a curiosidade, né, de que antes de conseguir o papel de House of the Dragon, ela estava lá em Londres morando com a mãe e tendo que lavar pratos, né, no restaurante para se sustentar enquanto ela aguardava ser chamada, né? Então não é uma atriz realmente muito famosa, que já tinha tido outros grandes papéis, mas conseguiu cumprir, né, a responsabilidade de ser a jovem Rhaenyra de uma maneira perfeita, né? O Matthew Smith também, que virou o galã aí da galera, que a Milena não gosta de jeito nenhum, mas que tem todo o seu charme. Acho que talvez ele fosse o ator aí mais famoso, né, desse primeiro elenco, né, e mandou muito bem, se encaixa perfeitamente com essa ideia de príncipe rebelde, assim. Já era um pouco o que ele fazia lá em The Crown, então foi muito certo. A Emma Darcy também saiu muito bem, extremamente charmosa, né. A Olivia Cooke, eu acho que ela é a minha atriz favorita, né, a atriz da Alicent mais velha, né? Achei que ela realmente se encaixou muito bem no papel. Paddy Considine, que é o Viserys e
merece aí um Grammy pela atuação dele. Grammy não, um Emmy. Se ele cantasse, seria um Grammy, né? Um Emmy aí pela atuação maravilhosa dele. E o Fabian Frankel, que é o Sir Christian Cole, que eu achei também se encaixou muito bem no papel. Trouxe uma coisa mais latina ali, né? Um charme latino. Não sei se ele é latino, mas parece, né? Ele que é galã. Ele é galã também. E uma coisa bem dornesa mesmo, né? Então eu gostei bastante do papel dele. E acho que a galera que escolhe esses atores está de parabéns, porque o casting ficou maravilhoso, né? No primeiro momento eu achei que a escolha veio mais madura, assim, até do que lá em Game of Thrones, né? Eu acho que, por exemplo, a Emilia Clarke, como Daenerys, eu lembro de pensar nela no começo, assim, sempre meio fraquinha, assim, sabe? Tipo, é porque a personagem da Daenerys cresceu muito, né, na primeira temporada. Mas eu acho que ela tava mais imatura, assim, pro papel. Pelo menos é uma impressão minha, assim. Depois ela assume muito bem. Mas eu achei que os personagens aqui ficaram já prontos, sabe? Já vieram no ponto. Inclusive, acho que isso também ajudou os atores terem uma versão mais madura mesmo do que a gente tinha até lá em Game of Thrones, né? Acho que essa primeira temporada de House of the Dragon foi mais madura, por assim dizer, até por conta do elenco já estar mais pronto para esses personagens, né? Enfim, é uma impressão, é bem subjetiva essa análise, mas o elenco não dá pra negar que tá de parabéns. E eu acho também que eles terem a referência de Game of Thrones ajuda também, né? Vibe de Westeros. Eu achei menos caricato, assim. Até a primeira temporada de Game of Thrones, ela foi gravada de uma forma, aí a série fez muito sucesso, a segunda já veio com muito mais recurso, né, muito mais destaque. E você percebe, né, especialmente no primeiro episódio, que existe uma diferença dos outros da primeira temporada. Um exemplo disso é o Tyrion, ele tá completamente loiro no primeiro episódio. Depois eles vão mudando e tal, porque aquele primeiro episódio foi um pouco de um piloto também, né, então na primeira temporada de Game of Thrones parecia que a galera ainda estava se adaptando, né, aprendendo aquele universo e tal. E aqui em House of the Dragon, acho que tudo veio mais maduro, inclusive o elenco como um todo, né? Então, acertaram muito. Bom, falando também sobre o elenco aí, essa forma mais madura aí de House of the Dragon, preciso também falar sobre toda a parte artística, né? Por assim dizer, né? Toda a caracterização da série, dos cenários, dos próprios personagens, as roupas, tudo ficou maravilhoso. A galera reclamou um pouco no começo sobre as perucas, né? De modo geral, que não gostavam tanto e tal. Sinceramente, eu nem percebi nada disso, eu achei que tudo ficou ótimo. E pra gente fazer mais uma comparação, né, em relação à primeira temporada de Game of Thrones, ficou muito evidente, né, essa diferença de orçamento e o quanto essa série já veio mais pronta no torneio, né, que teve no primeiro episódio. Porque lá na primeira temporada de Game of Thrones teve um torneio também em Porto Real e ele foi completamente mais simples, né, do que o torneio que foi mostrado no primeiro episódio de House of the Dragon, né? Porque tem essa diferença de orçamento, mas também tem essa diferença de um primor estético, assim, né? É até a tecnologia que eles usam para fazer os cenários, os voos de dragão, os dragões, né? O CGI deles. Tava tudo maravilhoso. Eu achei que esteticamente a série tava ainda mais bonita do que a gente viu até mesmo nas últimas temporadas de GOT, né? Então, mandaram muito bem, isso foi ótimo. E já que eu mencionei aí o CGI dos dragões, estava muito bom também. Vale falar que eu gostei muito das diferenças entre os tipos de dragão, né? Os dragões da Daenerys, eles eram bem parecidos um do outro. E, inclusive, o George R. R. Martin fez esse pedido, né, para eles adaptarem House of the Dragon, de deixar os dragões coloridos. Porque nos livros os dragões são bem diferentes, especialmente nas cores. E os da Daenerys, eles têm essa diferença de um ser verde, com escamas douradas, né? O Balério ser negro, com os detalhes vermelhos. Então, eles têm realmente essas diferenciações e a série de Game of Thrones deu uma apagada nisso para deixar mais simples. E aqui em House of the Dragon a gente não só viu uma diferença de cores, mas uma diferença de tamanhos, de formatos, isso foi muito legal. Acho que o destaque fica pro Caraxes, né, que tem esse pescoção super longo, é um visual diferente, né, causa um certo estranhamento no primeiro momento, mas ficou muito bonito, ficou bem ameaçador, eu gostei bastante, então nota 10 aí também para as caracterizações dos dragões. Outra coisa muito legal que eles fizeram aí nessa primeira temporada foi conseguir adaptar um pouco dessa tensão política. Eu acho que em alguns momentos a galera achou que os episódios foram meio lentos e tudo mais, mas isso é parte das Crônicas de Gelo e Fogo e foi algo que a gente perdeu lá no final de Game of Thrones, né? No final de Game of Thrones estava tudo muito simples, por assim dizer, né? Os personagens tomavam as decisões sem pensar em nada, de maneira completamente inconsequente, e era só meio que um show visual de dragões, né? De mortes aleatórias, de coadjuvante, né? Então a série, a partir da sexta temporada, de modo geral, perdeu bastante da sua coerência, né?
E aqui em House of the Dragon eles conseguiram recuperar justamente isso, né? A parte conspiracional de GOT, né? Dos dilemas, dos conflitos políticos, das artimanhas, né? Achei que a adaptação do Larry Strong serviu muito para isso, mas o próprio Otto Hightower, a forma como ele coloca a Alicent para casar com o Viserys, a questão com os Velaryon, né? E todo o problema ali político que rolou entre as duas famílias. Achei que tudo isso foi muito bem explorado. Em alguns pontos poderia ter sido melhor, né? Poderiam ter usado mais dessa política de guerra que a gente começou a ver ali no 10º episódio. Isso teria sido interessante, mas de modo geral achei que a construção da tensão deu muito certo. Inclusive a série é muito tensa, né? De um modo geral. A gente sempre tá naquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa, de que vai dar tudo errado o tempo todo, porque a gente fica até um pouco agoniado, assim, né? Porque é um clima muito hostil. Especialmente a partir do momento que a Rhaenyra e a Alicent rompem as relações, né? Fica difícil, parece que a qualquer momento tudo vai explodir, né? Uma verdadeira guerra fria. Achei que isso foi muito bem adaptado. Tanto que o Ryan Condal falou que na segunda temporada deve ter aí um pouquinho mais de momentos de alívio cômico, né? De menos tensão, porque essa primeira temporada talvez tenha sido até um pouco demais. Eu acho que não, acho que foi muito bem aproveitado, muito bem colocado. Falando também sobre o desenvolvimento da trama, eu acho que outro ponto muito positivo foi essa opção por eles adaptarem nessa primeira temporada mais de 10 anos de história. Isso era uma dúvida minha, né, de como que eles iam adaptar o fato da Dança dos Dragões ser um evento que leva quase 30 anos para ser construído, né? Começa lá no Conselho de 101 e a dança só vai começar realmente em 129 depois da conquista, né? Então eu ficava me perguntando, será que eles iam realmente tomar esse tempo para adaptar, para preparar o terreno numa temporada inteira? E eles fizeram isso, a opção de dividir a trama, né, com um salto temporal grande, né, para mim foi muito acertada, eu gostei bastante. De novo, tem alguns detalhes desse salto temporal que talvez até estejam no vídeo sobre as 10 coisas ruins, né? Porque em alguns momentos eles podiam ter tomado decisões mais acertadas. Isso é uma crítica geral que a galera tem feito. Mas eu gostei muito dessa decisão de, pô, vamos realmente adaptar com calma e vamos preparar. Vamos usar a primeira temporada para preparar o conflito, né? Então não vamos se adiantar, vamos começar com a Rhaenyra e a Alicent jovens, vamos dar tempo, né? Vamos depois saltar temporalmente para adaptar a construção das famílias. Eu achei que tudo isso foi muito bem acertado. Outro ponto de se tirar o chapéu para essa primeira temporada foi a decisão dela de ter uma identidade própria. Eu comentei sobre essas diferenças com a primeira temporada de Game of Thrones, né? E isso acontece porque House of the Dragon sabia que, beleza, a gente vai se apoiar em algumas coisas de Game of Thrones, inclusive a primeira cena, né, de House of the Dragon diz, né, isso aconteceu tantos anos antes de Daenerys Targaryen nascer. Então eles respeitaram a obra original, se apoiaram nela, mas a identidade deles foi própria, né? Então tanto nos cenários, nas caracterizações, você vê muito do quanto House of the Dragon quis, né, se divorciar um pouco, né, se afastar um pouco de algumas coisas de Game of Thrones. Um exemplo disso, muito claro, o Trono de Ferro, né? Eles decidiram, não, vamos mudar um pouco o Trono de Ferro, vamos fazer ele um pouquinho mais parecido com o dos livros, vamos colocar mais espadas. Isso é uma decisão que talvez alguns fãs não gostassem, mas fez parte aí dessa construção própria da série e até fez sentido, né? Porque como se passou antes, pode ser que o Robert Baratheon tenha decidido tirar as outras espadas do trono, algo assim, né? Então isso foi muito interessante, né? A própria ideia deles, alguns detalhes, né? Mudaram ali o crânio do Balerion, deixaram igual dos livros, que os ossos dos dragões são negros, né? Então eles mudaram isso também. Enfim, a armadura de alguns personagens. Achei que tudo isso foi decisões muito corretas aí da série de realmente criar uma identidade própria e respeitar essa identidade própria. Uma coisa que todo mundo falou é que, né, nas paredes, né, sempre tinham tapeçarias, né, mostrando cenas de sexo, umas coisas assim. Isso é interessante porque são detalhes, de novo, mas é algo que a série faz para ter essa identidade própria. Quando tinha as reuniões do Pequeno Conselho, eles usavam aquelas bolinhas, né, para dizer que eles estavam ali em sessão, por assim dizer. Uma decisão própria da série também, muito bem acertada. Uniforme da Guarda Real, enfim, várias decisões de identidade mesmo que House of the Dragon tomou e que caíram muito bem e
tem que tirar o chapéu pra eles por isso, né? Outro ponto muito legal, que é algo realmente de uma adaptação, algo que uma adaptação tem que fazer e que House of the Dragon fez muito bem, foi construir melhor alguns personagens que a gente conhecia brevemente nos livros, né? Eu achei que todos os personagens de House of the Dragon fizeram isso, só que alguns a gente tinha menos informações nos livros, né? Por exemplo, o próprio Sir Criston Cole, né? É um personagem que é citado em Fogo e Sangue, ele faz parte da história de Westeros, mas as passagens dele são muito... quase como se fossem tópicos, assim, né? A gente sabe que ele fez isso, a gente sabe que ele fez aquilo, a gente sabe isso aqui dele, mas esse desenvolvimento das intenções do personagem, do porquê que ele fazia o que fazia, tudo isso era muito incerto, especialmente porque Fogo e Sangue é um livro de relatos, né? Então tem mais de uma versão para o mesmo evento. Então o Sir Criston Cole, a gente não conhecia as intenções dele e foi mais fácil entender, compreender o personagem na série. Não tô dizendo que eu gosto dele, que eu concordo com ele, mas ficou mais interessante de ver essas motivações dele, né? Já outros personagens como Viserys, a gente conhecia um pouco das motivações desse personagem, mas a série trouxe uma outra gama, né? Tanto que foi um dos melhores personagens dessa primeira temporada. Essa culpa que ele sentia, até essa ideia do sonho profético dele, a insistência em manter a Rhaenyra, essa ideia de que ele queria manter a família unida também, né? Manter a Rhaenyra como herdeira, não completei a frase, mas a insistência em manter a família unida também. Tudo isso eles colocaram uma gama maior de complexidade, de emoções, e ficou muito bom, né? Personagens como Daemon também, a própria Alicent, o Otto Hightower, todos foram muito mais desenvolvidos do que a gente tem nos livros, né? E isso é muito raro de acontecer, porque geralmente os livros têm muito mais espaço para construir personagens, né? Tem muito mais tempo para isso. O George Martin, inclusive, sai do universo da TV para ir para os livros, porque ele queria ter mais liberdade para construir as coisas do jeito dele, né? Para ter tempo para fazer isso, não ficar dependente de orçamento. E House of the Dragon aproveitou o fato de Fogo e Sangue ser um livro de relatos e conseguiu dar muita profundidade, dar várias camadas para quase todos os personagens, né? Larys Strong também, a Rhaenyra Targaryen, enfim, a maioria deles ficou realmente mais aprofundado aí na primeira temporada. E isso é realmente talvez o melhor que a série trouxe, né? Eu achei que o que move realmente House of the Dragon, assim como era o que movia Game of Thrones, é a construção dos personagens, é o desenvolvimento deles, é o coração humano em conflito consigo mesmo, como já dizia o George R. R. Martin, né? Então, isso com certeza foi, talvez para mim, o principal acerto, né, da primeira temporada de House of the Dragon. E comentei um pouco sobre a Rhaenyra Targaryen também, e acho que as profecias dela, né, ajudaram muito a gente ter um pouco desse mistério, assim, que a gente tinha lá em Game of Thrones, e que tecnicamente não seria parte de House of the Dragon, né? E eles conseguiram pegar a Rhaenyra, que é essa personagem que nos livros ela não aparece tanto, a gente só sabe que ela é um pouco distante, né? Então eles deram essa camada dela ser provavelmente uma pessoa autista, né? E colocaram nela também esse lado profético, né? Então construíram melhor essa identidade dessa personagem e justamente colocaram essas profecias pra gente ficar se perguntando, né? Meu Deus, ela está prevendo algo que vai acontecer agora, algo de muito lá pra frente. Eu achei que as profecias dela foram um pouco simples demais, dava pra ter uma camada a mais de profundidade, deixar algumas profecias pra daqui 1, 2 temporadas, né? Mas de qualquer jeito eu acho que isso foi um acréscimo bem legal. Ela foi uma das personagens que mais me surpreendeu. Provavelmente logo vai se tornar o vídeo mais visto aqui do canal, meu vídeo sobre as profecias da Rhaenyra, então eu só tenho a agradecer pela construção dessa personagem, né? Foi realmente muito legal. E por fim, o 10º ponto aí, que eu não tô contando, mas esse é o 10º ponto aí, que foi muito bom nessa primeira temporada, foi a série ter conseguido resgatar o nosso amor pelo mundo de Gelo e Fogo. Eu acho que isso não tem nem como medir, assim, mas Game of Thrones tinha deixado a gente com um gosto muito amargo como fãs, né? A 8ª temporada decepcionou muita gente, acho que os fãs foram os mais decepcionados, a 7ª também. Eu acho que não teve fã que gostou super, sabe, da 8ª temporada. Talvez não tenha achado horroroso, mas gostar acho que é muito forte, assim. Se você gostou, deixe nos comentários e explique o porquê. Mas, por exemplo, os próprios fãs da Daenerys, né, que talvez seja aí a parte mais insistente, por assim dizer, do fandom, eu acho que eles têm motivos pra ficar muito decepcionados com o final da 8ª temporada. Foi um final muito amargo, muito abrupto, né, pra uma personagem que foi tão bem construída lá no começo e tão descartada, né, na 8ª temporada. Mas eu, como fã da Daenerys, como fã do Tyrion, especialmente, que é o meu personagem favorito, e do Jon, são meus 3 personagens favoritos, né? E acho que da maioria das pessoas. Eu achei que os 3 foram usados de uma forma muito porca, né? Eu adorei o Jon como Rei do Norte na 6ª temporada, para isso não ser usado para quase nada na 7ª e na 8ª. O Tyrion, que era para ser o grande conselheiro da Daenerys e se vingar da sua família, que sempre tinha destratado ele, virou um peãozinho ali que não servia para nada, nem pros Lannisters, nem pra Daenerys.
Então, ficou um gosto muito amargo, né? Mas House of the Dragon conseguiu trazer o que Game of Thrones tinha de melhor. Seja da parte estética, seja da parte da construção dos personagens, seja das tensões políticas, seja de explorar esses conflitos de uma maneira tão interessante, seja com dragões. House of the Dragon conseguiu trazer tudo de uma forma muito boa, conseguiu realmente resgatar nosso amor por GOT, né? E eu espero que dure aí até a 4ª e última temporada da série, porque realmente foi muito bem-vindo, né, reviver, né, esse universo de uma maneira tão formidável, né, realmente fico muito feliz, assim, que a série tenha dado certo. Isso também dá espaço para novos spin-offs, né, como eu já mencionei, tem 5 spin-offs sendo produzidos aí do universo do George R. R. Martin, e esse sucesso, né, da primeira temporada de House of the Dragon legitima, né, a construção desses próximos spin-offs, então a gente tem tudo para ficar animado aí daqui pra frente. Inclusive, eu acho que House of the Dragon deve ter acelerado também um pouco o lançamento dos Ventos do Inverno, né? Tenho certeza que se a gente ficou feliz com essa recepção, George R. R. Martin deve ter ficado mais motivado para terminar, né? Então, eu acho que até a 2ª temporada a gente vai ter uma previsão bem clara aí do lançamento do 6º livro. Mas é isso, pessoal. Esses foram os meus 10 pontos aí que eu mais gostei nessa primeira temporada. Eu gostei de quase tudo, pra ser bem sincero. Então, podia elencar aí os 10 episódios, porque eu gostei de basicamente tudo. Mas também teve pontos que não foram tão legais assim, né? Então, mais pra frente no canal eu vou trazer também um vídeo com as 10 piores coisas aí da primeira temporada. Talvez não sejam 10 coisas, talvez sejam 7, sei lá. Mas eu acho que vão ser 10. Porque dá pra elencar 10 pontos aí que não foram tão bens ou que foram legais, mas podiam ter sido melhores, por assim dizer. Mas é isso, deixa nos comentários aí o que você achou, quais são seus 10 fatores aí, 10 tópicos que você mais gostou da primeira temporada. Diga aí quem é o seu personagem favorito, né? O que você mudaria, né? Se teve algum final ali que você poderia descartar, né? Se teve algo que você não gostou. Eu vou estar sempre lendo aí todos os comentários, respondendo. E se você tiver alguma sugestão de algum vídeo, também deixa aí que eu vou estar acatando sua sugestão com muito amor e carinho, pode ter certeza. Mas é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. E o Instagram excluiu o Instagram do Livrologia. O Instagram excluiu a conta do Livrologia do Instagram, por quê? Por motivo nenhum, o Instagram ficou maluco. Mas não me importa muito porque eu não postava muito lá. Mas eu tenho postado cada vez mais, pelo menos stories, né, na minha conta pessoal. Então se você tiver interesse aí de seguir, pode seguir lá, que é o @t.h.magaldi. Eu acho que é essa. Então você pode seguir lá. Quer dizer, se você não gostar muito de política, espere a eleição acabar. Mas eu sempre posto coisas lá de House of the Dragon também. E vou começar a falar mais nos stories também. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.